Olá, saudações a todas e a todos. Bem-vindos a mais um programa Grandes Pensadores do Brasil. Hoje temos a imensa alegria e a grande honra de receber como nosso entrevistado o professor Rui Gomes Braga Neto, indiscutivelmente um dos grandes pensadores do Brasil contemporâneo, que destinou um pouquinho do seu tempo para bater um papo sobre alguns temas muito atuais que estão aí bem relacionados com a sua linha de pesquisa e de estudos acadêmicos. Primeiramente, professor, nós vivemos hoje uma situação um tanto quanto apocalíptica, um cenário um tanto quanto distópico no mundo todo, mas no Brasil em particular, que nos faz um pouco refletir até que ponto esses fenômenos como mudanças climáticas, como pandemias, crises sanitárias de tamanha intensidade, pode ou não estar relacionado com o estágio atual do capitalismo global. E a primeira provocação que eu gostaria de apresentar era exatamente essa, né? Você vê ligações entre o estágio atual do capitalismo global, né? E esse momento, essa pandemia que tanto nos assola atualmente? Antes de mais nada, muito obrigado pelo convite, Jorge, Adriano, ao Eric, enfim, aos companheiros e amigos da Escola Superior de Advocacia. Eu, sim, vejo uma conexão muito íntima entre, por um lado, né, o momento que a gente está vivendo hoje em termos de globalização econômica e os efeitos, né, que essa globalização econômica de viés neoliberal tem produzido tanto sobre a natureza, quanto também, em especial, sobre a questão do trabalho, né, e da sociedade, de uma forma mais geral, né? Então, quais são as tendências, ou quais são os fatores, né, que contemporaneamente mais se destacam nesse cenário, né? A gente vive desde os anos 70, mas, como sabemos, né, a partir dos anos 90, esse processo ele se acelera, né, se enraiza, se capilariza pelas diferentes sociedades nacionais. Nós vivemos um processo de globalização de mercados, de globalização de capitais e de globalização, basicamente, né, da dinâmica da acumulação capitalista, né? E isto tem se apoiado, né, esse processo tem se apoiado, por um lado, né, pela mercantilização da natureza do trabalho em diferentes contextos nacionais. Eu vou recuperar um pouco esse aspecto, né, e, por outro lado, pela mitigação de fatores, e principalmente de pactos, né, pactos sociais, que foram sendo tecidos, foram sendo estruturados, foram sendo celebrados ao longo das décadas, né, que isso sucede o pós-Segunda Guerra Mundial, que em alguma medida tinha uma característica mais protetiva, né? E esse processo de globalização que se inaugura na década de 70, mas que se acelera, como eu disse, nos anos 90, anos 2000, né, acabou, de alguma forma, ameaçando essa proteção, quer seja a proteção social, pensada do ponto de vista do trabalho, quer seja também a proteção do meio ambiente, né? Então, a gente verifica aquilo que costumam chamar de mercantilização, ou seja, a submissão da natureza, das terras, né, das áreas que são áreas de preservação, ligadas, enfim, principalmente, né, a florestas, a vegetação, ao meio ambiente de uma maneira em geral. E o trabalho, a sociedade, a alienação mercantil, né? Então, a globalização é efetiva, essa globalização de viés propriamente neoliberal, né, ou seja, que tem aí como força motriz, né, esses mercados internacionais, a acumulação financeira, o investimento de capitais em todos os lugares do mundo, enfim, um desenvolvimento muito abrupto, muito acelerado, né, da economia asiática, em especial da China, a partir dos anos 90, né? Isso tem acelerado essa mercantilização, ou seja, o processo de submissão da natureza e do trabalho, né, à dinâmica da alienação mercantil, que implica, entre outras coisas, um aprofundamento, né, ou uma generalização
da violência. Por que violência? Porque, na realidade, tanto a natureza quanto o trabalho, ou seja, as pessoas, as classes sociais, mesmo a sociedade, né, que trabalha, todos aqueles que trabalham, não são, diferentemente das outras mercadorias, produzidos para serem alienados. Quer dizer, a natureza não é produzida para ser vendida. O trabalho humano também. A gente não produz outros seres humanos para que eles possam ser vendidos no mercado, que é o mercado de trabalho. Então, é isso que o Karl Polanyi, né, um sociólogo, um antropólogo, um historiador de origem húngara, né, mas que trabalhou muitos anos na Inglaterra e nos Estados Unidos, costumava chamar de mercadorias fictícias, ou seja, o trabalho, né, a terra e o dinheiro, que ele também considerava uma mercadoria fictícia. Que toda vez que você mercantiliza esses domínios, né, da relação entre a humanidade e a natureza, você, na verdade, ameaça a reprodução desses diferentes domínios. A natureza submetida a esse processo de mercantilização, ela colapsa, né? Ela se esgota, ela produz efeitos que são devastadores, né, para o meio ambiente, enfim, para a própria sobrevivência das espécies, em especial dos seres humanos, né? E, por outro lado, a mercantilização do trabalho também gera uma ameaça à reprodução social. Uma ameaça que, de uma certa maneira, de forma muito, eu diria assim, muito esquemática, né, nós poderíamos aprender a partir do processo de colonização de todo o tempo de vida das pessoas pelo tempo de trabalho. Ou, muitas vezes, o tempo do não trabalho, ou seja, o tempo que as pessoas passam, né, procurando trabalho. Então, isto daí, na minha opinião, tem tudo a ver, né? Tanto os efeitos catastróficos, né, que a gente tem verificado da mercantilização da natureza, quanto, igualmente, efeitos catastróficos para a sociedade da mercantilização do trabalho e a mitigação da proteção. Um exemplo, vamos dizer assim, dois exemplos, né? A atual pandemia, muito possivelmente, está relacionada ao avanço, né, da acumulação sobre as matas, sobre as florestas, né? E, por outro lado, também o aumento exponencial das desigualdades sociais no mundo todo, e em especial no Brasil, né? Também tem a ver diretamente, na minha opinião, com esse processo de mercantilização do trabalho e da expoliação propriamente dos trabalhadores, aqueles que vivem, né, do seu trabalho, de todas as formas mais consistentes, né, de proteção, quer seja a previdência, quer seja o direito trabalhista, e mesmo, muitas vezes, a expoliação dos direitos humanos, né, como a gente verifica em muitos lugares do mundo quando se trata da questão do trabalho imigrante. Então, a gente tem aí uma série de questões que estão mais ou menos diretamente relacionadas, né, ao avanço dessa globalização de natureza, de cariz neoliberal, né, e que tem como força motriz a generalização da mercantilização da natureza e do trabalho. Muito bom, muito obrigado já por essa primeira reflexão. Me parece que uma outra questão, que é uma preocupação global, né, de uma certa maneira, são possíveis ameaças àquele modelo democrático que nós chamávamos de habitual, né? Hoje, inclusive, há quem questione até a democracia clássica baseada no one man, one vote, né? Exatamente porque alguns resultados em alguns países do mundo, às vezes não, embora eleições aparentemente legítimas do ponto de vista do processo de apuração, não retratam exatamente a maioria da população desses lugares. Para citar exemplos genéricos, sem mencionar um outro nome especificamente. Eu perguntaria se a gente pode dizer que esse tipo de produção multissituada, que é tão próprio do capitalismo global, ele pode ter alguma relação com o ressurgimento de alguma forma de autoritarismo, agora nesse, digamos, ainda princípio, né, por assim dizer, de século XXI. Né? Você consegue ver alguma correlação entre as duas coisas, né? O surgimento,
uma certa ameaça à democracia, ao modelo de democracia que nós estávamos habituados a ter no final do século, do milênio passado, e essa nova forma de capitalismo, esse estágio atual do capitalismo? Sem dúvida, Jorge, existe hoje, né, uma ampla discussão a propósito do processo, né, de crise que muitas democracias têm atravessado em escala global, quer dizer, e o surgimento, né, daquilo que muitos chamam de novos autoritarismos, né, ou mesmo de regimes filofascistas, neofascistas na Europa, mas que a gente poderia, de alguma forma, também classificar, né, como filofascistas, né, regimes como o de Narendra Modi na Índia, o Erdogan na Turquia, e evidentemente, o regime brasileiro, né, com características, né, de liderança filofascistas, no caso do senhor Jair Bolsonaro. Então, sem dúvida que existe. Qual é a raiz disso, né? Eu diria que existem várias raízes, porém, algumas questões a gente precisa colocar em primeiro plano. A partir de 2008, você deve se lembrar, quer dizer, nós vivemos em escala planetária um processo de crise que avançou da crise financeira, né, ou seja, do colapso dos chamados mercados subprime, em especial nos Estados Unidos, mas com rápido contágio, né, por mercados financeiros na Europa, na Ásia, enfim, mesmo na América Latina, no caso brasileiro, que chegou um pouco mais tarde, mas chegou em 2014, 2015, né? Nós tivemos claramente um processo no qual os estados nacionais, os governos dos estados nacionais, decidem salvar as empresas e salvar os bancos, né, de uma bancarrota generalizada a partir da elevação do endividamento público. E a elevação do endividamento público foi sendo compensada por políticas que eu costumo chamar de austericidas, né, ou seja, de cortes de gastos sociais do Estado, né, gastos normalmente relacionados aí à proteção previdenciária, gastos relacionados, entre outras coisas, né, a investimentos na área de saúde, saúde pública, educação, habitação, moradia, e os gastos também com direitos e garantias, né, trabalhistas. Então, foi muito frequente, né, a partir de 2008, você verificar que todos aqueles pacotes de ajuda, né, dos diferentes governos às empresas e aos bancos, né, eles eram, de alguma maneira, compensados, né, com cortes muito, às vezes, muito drásticos, né, de gastos públicos, gastos sociais, o que levou a uma onda generalizada, né, de desarranjo, de desacerto, de, vamos dizer assim, suspensão daqueles pactos sociais que garantiam minimamente a proteção dos trabalhadores, dos setores populares, classes subalternas, em diferentes sociedades nacionais, né, que passaram a vigir a partir, por exemplo, das décadas de 60 e 70 em muitos lugares do globo, né? Então você teve uma difusão de políticas que a gente pode chamar de políticas austericidas. E essa difusão, a despeito de ser operada por governos nacionais, né, ela respondia a uma dinâmica que era uma dinâmica global. No caso da Europa, notoriamente, né, quem controlou esse processo foi a chamada Troika, né, ou seja, aquela articulação entre o Banco Central Europeu, o FMI, e a União Europeia, né? Mas em muitos lugares houve uma espécie de chantagem dos mercados financeiros, né? Que exigiram dos diferentes governos que cortassem nos seus orçamentos aquilo que era referido propriamente a esse pacto social protetivo, né? E passasse a adotar medidas, né, austericidas garantidoras do pagamento dessa dívida pública, né? Ou seja, que fosse endereçado fundamentalmente para o mercado financeiro. Isso aí se verifica no Brasil, na Argentina, na África do Sul, em diferentes países, o caso do México também, enfim, diferentes países latino-americanos e na Europa do Sul, né? Essa situação, esse contexto, né, pós 2008, mas em especial a partir de 2011, né, esse movimento se torna generalizado,
acaba produzindo e promovendo, né, um conjunto de reformas previdenciárias e reformas trabalhistas mundo afora, né? Então, tem um estudo bastante conhecido com dados da OIT, né, de dois economistas, um economista romeno e um economista italiano, né, o Clemente Morano e o Dragos Adalcaristei. Eles fizeram um balanço de reformas trabalhistas a partir de entre 2008 e 2014 em 111 países, espalhados pelo mundo todo. E perceberam que, na maior parte dos casos, né, essas reformas eram orientadas no sentido da mitigação dos direitos trabalhistas adquiridos, né, na pactuação anterior, nos pactos sociais anteriores, né? Então, houve uma desregulação generalizada do trabalho, vamos dizer assim, uma facilitação das demissões, uma facilitação da contratação sob formas não canônicas, né? Enfim, uma difusão desses contratos intermitentes, principalmente, ou seja, uma facilitação da contratação sem garantias, sem direitos, né? Isso que na Europa se chama Zero Hour Contract, né? No caso brasileiro, chamado trabalho intermitente, acabou se generalizando, né? E isso tudo, evidentemente, produziu um efeito. Este efeito é o aumento da desigualdade entre as classes sociais, né? E um aumento da desigualdade que se generaliza, né, num momento em que há muita mobilidade entre os diferentes países, né? Há processos de crise econômica no mundo todo e uma mobilidade muito grande de trabalhadores entre diferentes países, né? Em especial países mais pobres rumo a países mais ricos, né? E isto produz um efeito que é o efeito, entre outros, né? Essa combinação entre mobilidade de trabalhadores, crise, políticas austericidas e aumento da desigualdade social acaba produzindo um efeito. E esse efeito é o medo generalizado que o trabalhador nacional tem da competição em relação ao trabalho imigrante, e uma espécie de um aprofundamento, né, por assim dizer, da competição entre os próprios trabalhadores nacionais, aqueles que estão na economia formal contra os da economia informal, e mesmo aqueles que estão na economia informal, um aumento da competição, tendo em vista a ampliação desse trabalho informal, do trabalho intermitente, do rareamento, né, das oportunidades de negócios, enfim. Então, isso tudo acaba produzindo um efeito, né? Como eu disse. E esse efeito é uma descrença, né? Uma espécie de ceticismo em relação à democracia. Por quê? Porque você vota, e muitas vezes isso aconteceu, por exemplo, na Europa, é o caso notoriamente, né, da Grécia, ou mesmo da Itália, né, em menor medida da Espanha e assim por diante. Você tem o voto, né, em propostas, em plataformas, em agendas políticas protetivas, mas que, quando são implementadas, reproduzem a mesma lógica e a mesma dinâmica, né, do ataque aos direitos dos trabalhadores nacionais, enfim, ao ataque a esse polo protetivo, né? E isso, naturalmente, produz uma certa descrença na democracia, ou seja, você vota em plataformas ou em agendas protetivas, né, que prometem proteger esses trabalhadores, mas esses trabalhadores recebem uma política neoliberal, uma política austericida, uma política de ataque aos seus direitos, como outros tempos, como em outras situações e outras circunstâncias, né? Então, isso aí acaba fazendo com que o aumento da desigualdade leve a uma polarização política, e nesse contexto de polarização política e de descrença das soluções democráticas tradicionais, geralmente partidos de centro, centro-esquerda ou centro-direita, o eleitorado ele acaba se endereçando, ele acaba migrando para os polos, né, do espectro político, muitas vezes apoiando, enfim, partidos, plataformas, agendas, enfim, e lideranças, né, autoritárias, né? O caso do Narendra Modi na Índia, por exemplo,
que mobilizou os hindus contra os muçulmanos, né? No caso, você tem notoriamente o caso dos Estados Unidos, que é um caso emblemático, paradigmático, né? Onde o Trump ele mobiliza os trabalhadores, o ressentimento dos trabalhadores brancos, né? Geralmente trabalhadores brancos, masculinos, nacionais, né? Que participaram de alguma forma daquele processo de ampliação, né? Da indústria no pós-Segunda Guerra Mundial, enfim, que se beneficiaram, né, em alguma medida daquele modelo fordista antigo, contra o trabalhador imigrante, né, contra os latinos, enfim, a favor da construção do muro na fronteira com o México, e contra, né, as políticas que protegem, né, os trabalhadores, por exemplo, mais pobres, no caso dos trabalhadores negros, né, americanos e coisas do gênero. Ou seja, você tem ali uma mescla, né, de supremacismo branco com ressentimento e ódio de classe, e ao mesmo tempo propostas autoritárias de recuperação da grandeza da América, ou seja, tudo aquilo que classicamente se considera esse novo autoritarismo, né, do período pós 2008, né? E no caso brasileiro, idem, quer dizer, você teve a eleição de uma plataforma política claramente autoritária, né, que é o caso do senhor Jair Bolsonaro, enfim, que mirou muitas das suas críticas, né, iam exatamente na direção de que o país tem proteção demais, né, e isso aí acaba promovendo ou estimulando a vagabundagem, tem muito vagabundo, e você precisa escolher entre ter empregos ou direitos, ou não ter direitos e ter empregos, e o bandido está sempre associado, de alguma maneira, né, à proteção do trabalho, enfim. Isso tudo favoreceu naturalmente essa polarização e também, como eu disse, repetindo em alguma medida, né, aquilo que aconteceu, por exemplo, na Grécia, em outros países da Europa do Sul, né, a Dilma Rousseff foi eleita com uma plataforma no seu segundo mandato e implementou uma política completamente diferente. Foi eleita prometendo emprego, manter o emprego, e implementou uma política de austeridade que eu costumo chamar de austericida, né, neoliberal, com o senhor Joaquim Levy, como a gente se lembra bastante bem. E isso desorganiza completamente a vida política, principalmente dos setores subalternos que se voltam contra o PT, a esquerda, os sindicatos, tudo aquilo que muitos trabalhadores, em especial trabalhadores informais, identificavam como sendo a raiz, né, do processo da crise brasileira, o problema da corrupção e assim por diante. Então, você tem, sim, com a crise econômica, né, produzida pela globalização, os seus desdobramentos, a polarização social, polarização entre as classes sociais e as medidas políticas que são adotadas, né, em especial medidas políticas que reforçam aí o ataque aos direitos, né, previdenciários, trabalhistas, protetivos, né, isso aí acaba colocando uma parte grande da população contra a democracia, né? E isso é o que explica, em alguma medida, a vitória eleitoral de políticos como o Viktor Orbán na Hungria, o próprio Erdogan na Turquia, o Narendra Modi na Índia, Jair Bolsonaro no Brasil e Donald Trump nos Estados Unidos, para ficar naqueles exemplos que são os exemplos mais notórios, mais conhecidos mundo afora, né? Ensejou também a formação de uma grande internacional conservadora, reacionária, enfim, liderada lá pelo Steve Bannon, né? E tudo aquilo que a gente pode identificar com a nova direita, a nova extrema-direita, né? Então, a gente tá vivendo um pouco o desdobramento desses processos que foram se entrelaçando, de crise econômica com crise política e uma certa descrença, né, no processo de voto como forma de decidir sobre o destino das diferentes sociedades nacionais. Esse é o momento que a gente está vivendo hoje, né? E esse é o terreno sobre o qual, né, se dá a luta política, né? Se organiza ou se desorganiza, melhor dizendo, né, a luta política contemporânea. E durante muito tempo a gente vai estar enfrentando essa situação, né? Ou seja, como reorganizar a democracia, como reorganizar a conflitualidade política inerente a uma sociedade democrática sobre uma base mais sólida, institucionalmente falando, né? Porque, de fato, esses processos todos que a gente verificou a partir de 2008
transtornaram muito, né, mexeram muito com esse terreno político institucional, vamos dizer assim, mais tradicionalmente identificado com a democracia representativa, né? E vai levar um bom tempo para que a gente reconstrua essas pactuações, essas instituições democráticas, né? Num sentido, vamos dizer assim, mais radical. Eu vou pegar um gancho em alguns trechos até da sua observação. Você falava do grande impacto da crise de 2008 e a minha percepção, mas como alguém que estuda com um outro olhar e a partir de uma outra ciência, esse fenômeno, é que aquela crise econômica, né, que começa com uma crise americana, depois vira uma crise europeia, e de certa forma abala as estruturas da economia mundial de um modo geral, ela começa a fazer, a suscitar alguns questionamentos sobre algo que me parecia, ou que a minha geração viu ou estudou desde a escola como um fenômeno, de certa maneira, quase irreversível, que era a globalização. A gente vê a partir dali uma certa ascensão de políticas protecionistas, a gente vê algumas discussões acerca da viabilidade e da adequação da livre circulação de pessoas e de capitais, enfim. A gente começa a ver ali nos anos 2010 uma série de discussões que, de certa maneira, põem em xeque aquela ideia de crescente, de uma globalização, formação de uma grande aldeia global. E aí vem, me parece que os dois grandes marcos recentes, assim, dessas reflexões sobre um retroceder ou não da globalização, ou sobre se de fato a globalização é tão inevitável assim, foram o Brexit e a eleição do Trump nos Estados Unidos com uma agenda nacionalista e absolutamente não globalista, por assim dizer. E a gente vê no Brasil, logo em seguida, o Bolsonaro adotar uma política, né, o atual presidente adotar uma política, que claramente é não globalista e que, inclusive, em alguns aspectos, está relacionado ou está baseada na retirada do país de certos acordos marcos globais, mas não só isso, né, de alguma indisposição com alguns parceiros históricos relevantes, como a França, né, politicamente falando, né, e alguns parceiros econômicos relevantes, como a China, para citar um exemplo bem real. Essa mudança, digamos assim, na linha de atuação do Brasil, de repente volta a se aproximar, talvez em excesso, dos Estados Unidos, né, e romper alguns outros marcos e distanciar um pouco de alguns outros parceiros, o que isso pode nos trazer de impactos socioeconômicos na sua reflexão, na sua visão? Não, sem dúvida que compromete muito a capacidade que o país tem de se desenvolver, de crescer propriamente do ponto de vista econômico, né, e se desenvolver do ponto de vista social. Por quê? Porque a partir dos anos 2000, isso já vinha talvez dos anos 90, mas não com tanta clareza, né, não como algo conscientemente buscado, né, ou conscientemente planejado, né? A partir dos anos 2000, em especial com a ascensão dos governos do PT no Brasil, né, você teve ali sim um realinhamento, né, dos interesses nacionais rumo ao estabelecimento de parcerias que eram parcerias, eu diria assim, não usuais, né? Ou seja, parcerias ligadas, por exemplo, com aquilo que a gente costuma chamar, né, enfim, de BRICS, né? Ou seja, por esse acrônimo, né, BRICS, a Rússia, a Índia, a China, a África do Sul, mas com a África do Sul a gente está pensando, na verdade, todo o continente africano e assim por diante, né? E este realinhamento, ele se dá mais ou menos par e passo, né, com também o fortalecimento das relações multilaterais do Brasil com a União Europeia. Então você tinha, como eu posso dizer, né, você tinha ali um claro, nos anos 2000, um claro processo de reorganização, de reinserção do país numa divisão internacional do trabalho que não era aquela usual, frequente ou, digamos, mais tradicional que tem a sociedade brasileira ou a estrutura social brasileira, em especial com os Estados Unidos, né? E isto deu muitos frutos, né? Ou seja,
é muito óbvio, né? Quando a gente pensa, por exemplo, no caso da China. Quer dizer, hoje a China é o principal parceiro comercial brasileiro, um dos principais investidores no país, enfim. E isso, evidentemente, que coloca propriamente, né, a estrutura econômica brasileira muito alinhada àquilo que acontece na China, né? A gente tem também, e continuou, né, ao longo dos anos 2000, uma política de integração regional. A gente continuou com o projeto do Mercosul, que vinha de antes, naturalmente, mas a gente continua com o projeto do Mercosul, de integração, e se abre, ou seja, o país ele passa a ser, no cenário internacional, né, um player, digamos, importante, eu diria, né, um player relevante, né, que é convidado a participar de momentos muito críticos, né, do cenário socioeconômico internacional, politicamente falando, enfim, a participação do país em rodadas, o convite para participar de grupos internacionais, o convite para mediar conflitos internacionais, como notoriamente o caso do Pacto Antinuclear do Irã, enfim. Então você tem ali uma certa diversificação da atuação brasileira, né, nesse cenário internacional, com um compromisso muito evidente, né, que o país teria em se integrar propriamente nessa nova divisão internacional do trabalho definida ou redefinida, né, pela globalização econômica, e pela globalização econômica neoliberal, né, quando a gente pensa no modelo de acumulação financeira. E isso tudo, com o processo tanto da crise, né, de 2015 e 2016, uma certa desarticulação, né, dos interesses dos BRICS, né, mesmo o fator mais decisivo disso tudo, que é a guerra comercial que o Trump declara, né, contra a China a partir de 2016, vamos dizer, quedas muito agudas, né, na taxa de crescimento, crise, recessão, enfim, em diferentes contextos nacionais. O que se verifica é que a partir do governo Temer, isso é explicitamente aprofundado e levado ao paroxismo, né, com o governo de Jair Bolsonaro, o país ele passa a se alinhar cada vez mais aos interesses da nação hegemônica, né, dos Estados Unidos. Passa a se alinhar de forma muito subserviente, eu diria, né, com o governo americano. Passa a tensionar suas relações com a China, né, com o governo chinês. Até porque nós não devemos nos esquecer que um dos elementos de mobilização utilizados pelo governo de Jair Bolsonaro internamente, né, no país é essa espécie de luta contra o comunismo chinês. E isso tem impacto sobre as suas bases sociais, as bases que apoiam o governo. E isso produz, naturalmente, um desarranjo, um desalinhamento muito agudo, né, da economia brasileira, tal como ela havia se estruturado até então, né? E no seu lugar não surge nada, eu digo, vamos dizer assim, com muita clareza, né? Não surge nada de efetivamente relevante. Ou seja, o alinhamento automático subserviente com os Estados Unidos, né, não produziu nada que possa ser considerado importante, né, para a economia brasileira. Pelo contrário, né, tem produzido problemas. E problemas relativos à China, problemas relativos ao próprio Mercosul, né, problemas relativos à Europa, enfim. E isso tudo num contexto que é um contexto de crise, né, que vinha de uma crise internacional, que vinha de uma desaceleração econômica, um crescimento muito moderado, né, em escala global, e agora, com a pandemia, uma crise generalizada, quer seja econômica, quer seja de saúde pública, sanitária, e que vai custar, né, não apenas vidas, mas como também vai custar crescimento econômico, né, em termos de crescimento econômico. Então, a gente tem uma situação muito delicada, né, muito, eu diria assim, muito drástica, muito crítica, né,
na qual o país, ele, ao mesmo tempo, se afasta de todo um movimento, né, que havia se estruturado desde os anos 90, e que apontava numa direção de resgate do modelo de desenvolvimento com um regime de acumulação mais inserido nas cadeias globais e assim por diante, para um outro modelo de absoluta ausência de ganhos e de benefícios, né? E no qual o que predomina propriamente é essa guerra comercial entre Estados Unidos e a China, e o Brasil, a economia brasileira, a estrutura econômica brasileira, a sociedade brasileira se submetendo, sem contrapartidas, aos ditames do governo americano de Donald Trump, que também internamente encontra-se num momento muitíssimo delicado, né? Porque aquilo que ele imaginava que venderia nesta campanha eleitoral, né, que é o pleno emprego e uma economia se recuperando, né, na realidade esboroou, né, o desemprego nos Estados Unidos aumentou exponencialmente, né, nos últimos meses, por conta desse contexto de pandemia, e o candidato democrata, né, o Biden, ele está à frente nas pesquisas eleitorais hoje, né? A gente ainda tem 4 meses pela frente, mas enfim, ele está à frente, e em alguns casos, muito à frente, né, do Donald Trump nas pesquisas eleitorais. Ou seja, uma mudança, né, política nos Estados Unidos, perdendo o Trump, a presidência, ganhando o Joe Biden, né, isso aí pode, digamos, produzir um efeito muito drástico, né, no caso brasileiro, que é um governo que se alinhou, eu diria, de maneira absolutamente subserviente a um outro governo, que é o governo de Donald Trump, e que agora possivelmente vai ser derrotado, e ao mesmo tempo nós rompemos com as nossas parcerias em muitos casos, né? O caso notoriamente com a China, mesmo com a Argentina, com a África, a União Europeia também, uma situação de desgaste enorme por conta da questão do meio ambiente, enfim, das queimadas na Amazônia. Então, o país está correndo o risco de ficar completamente isolado, se ele já não está completamente isolado no cenário internacional. Então, é realmente, para o modelo de desenvolvimento brasileiro, para o crescimento econômico brasileiro e para o desenvolvimento social do país, este 1 ano e meio do governo de Jair Bolsonaro, somado aí aos 2 anos do governo de Michel Temer, foram desastrosos, né? Eu diria. Vamos falar um pouco então sobre um outro tema mais voltado ao trabalho, enfim, tecnologia. Como é que a gente pode situar a tecnologia frente a um projeto de cidadania salarial, né, do ponto de vista da proteção trabalhista e previdenciária, diante de um cenário em que parece que há um reforço, né, ou há uma afirmação muito grande de uma ideia de um projeto de empreendedorismo, né, por assim dizer, né, é a lei da liberdade econômica, né, é o discurso da proteção ao salário, mas também a renda, né, e como é isso que, por assim dizer, nós poderíamos chamar de uberização, ele pode semear uma certa segregação social em diferentes contextos sociais, né? Como você vê esse arranjo momentâneo que a gente tem do ponto de vista econômico e com os seus possíveis impactos na questão social? Claro, Jorge, olha só, isso tudo que a gente está conversando sobre o modelo de desenvolvimento brasileiro, enfim, a estrutura econômica, nova divisão internacional do trabalho, as escolhas políticas, né, dos governos, Temer e agora Jair Bolsonaro, isso tudo se dá num momento que, do ponto de vista, né, propriamente da estrutura econômica e das transformações tecnológicas, né, que dão a linha, dão a diretriz, vamos dizer assim, dão um rumo, né, para a estrutura econômica, num momento disruptivo, né, em que no mundo inteiro está havendo uma transformação muito aguda de diferentes setores da economia, as empresas estão se transformando num ritmo muito acelerado, né, e estão se transformando
tendo em vista, né, o avanço de tecnologias que são muito, vamos dizer assim, recentes, mas muito debatidas, muito conhecidas pela literatura, ou seja, a manufatura complexa, a indústria 4.0, inteligência artificial, a presença marcante, muito forte, né, do chamado Big Data, vamos dizer assim, todo um processo de machine learning que tem se desenvolvido, né, a partir do desenvolvimento das tecnologias de processamento de informação, tecnologias digitais, tecnologias virtuais, enfim, toda essa economia digital que tem modificado radicalmente, né, as empresas, enfim. Isso tudo tem acontecido e tem se traduzido, né, naquilo que alguns autores costumam chamar de economia digital ou capitalismo de plataforma, né, onde essas plataformas virtuais, né, que operam nessa nuvem algorítmica, enfim, e que são geralmente mobilizadas, né, por tecnologias de ponta, todas essas ferramentas que eu citei antes, inteligência artificial, big data, machine learning, todas essas outras tecnologias que estão presentes hoje, né, no dia a dia das empresas, isso tudo se dá vamos dizer assim, com uma flagrante recomposição, reestruturação dos mercados de trabalho nacionais, né? Isso produz uma reestruturação desses mercados de trabalho, né? No caso, notoriamente, do Brasil, a gente está falando de empresas, né, startups, enfim, ou grandes empresas monopolistas globais, como é o caso, notoriamente, da Uber, né, que vêm para o país e que operam com esse modelo de capitalismo de plataforma, que as pessoas costumam chamar de uberização do trabalho, né? Uma mobilização de trabalhadores, nesse caso especificamente de trabalhadores subalternos, ou seja, sem qualificação, dependentes, né, cada vez mais dessas plataformas, né, dessas empresas para poderem trabalhar, né? Ou então essas startups da área de aplicativos, enfim, como é o caso de iFood, Rappi, Uber Eats, Log e tantas outras, né? A iFood é uma empresa paradigmática nesse sentido, porque cresceu 800% nos últimos 2, 3 anos, enfim, em termos de valor acionário, né? É uma empresa que está reconfigurando o setor de serviços no país, nas principais capitais, né? E que está se expandindo de maneira muito aguda, que opera com uma base tecnológica avançada, né? Com um modelo de negócios que é considerado inovador, enfim, agora está, inclusive, utilizando os restaurantes, como diz, a partir de compartilhamento, né, de restaurantes, no modelo, vamos dizer assim, de hiperflexibilidade da produção, de refeições e coisas do gênero, né, está redefinindo esse setor dos serviços, né, e que, ao mesmo tempo, opera na chave da expoliação radical dos direitos trabalhistas, né? Porque são empresas que gastam milhões com advogados, né, exatamente para desenvolver contratos e defender essas empresas, né, perante a Justiça do Trabalho contra qualquer forma de reconhecimento de vínculo empregatício entre os trabalhadores e essas empresas, né? Então, numa ponta operam com uma tecnologia de ponta, um modelo de negócio inovador, excepcionalmente avançado, né? E na outra ponta opera a partir da acumulação, enfim, da exploração das formas mais atrasadas, né, que a gente consegue imaginar, né, de espoliação e de exploração do trabalho, né? E isso tudo tem se verificado quando a gente pensa tanto na uberização, né, do trabalho, quanto nesse processo de mobilização, por exemplo, dos trabalhadores de entrega, né, por aplicativo, né? Então, quando você observa a uberização, por exemplo, né, os motoristas, né, de Uber, da Uber ou 99, Cabify, enfim, qualquer uma dessas plataformas, né? Eu tive a oportunidade de acompanhar isso quando estava fazendo uma pesquisa no passado com trabalhadores que passaram da formalidade para a informalidade, né? Então, o que acontecia na realidade? De um lado,
você tinha uma generalização, que foi muito frequente no caso brasileiro, do chamado trabalho terceirizado, né? Então, eu me lembro de uma entrevista que eu fiz com um então motorista da Uber, né? E que havia sido durante muitos anos, né, trabalhador terceirizado da empresa de energia elétrica aqui de São Paulo, da Enel, né? E ele fazia manutenção de rede para uma empresa, trabalhando com uma empresa terceirizada, trabalho formal, com garantias, um mínimo ali de benefícios, enfim. E ele dizia, olha, quando eu estava nessa empresa, trabalhei quase 10 anos nessa empresa, né? Ele recebia, em média, líquido, né? Ele recebia R$ 2.500, 2,5 salários, mais ou menos, né? Fora o vale-refeição, fora o vale-transporte, enfim. Mas tinha, naturalmente, os direitos, a descanso semanal remunerado, férias, 13º, ou seja, e alguns benefícios mínimos ali da negociação coletiva, né? Quando ele foi demitido, né, em 2016, ele passa a trabalhar como motorista da empresa Uber, né? A Uber estava praticando realmente tarifas mais interessantes e generosas para atrair esses trabalhadores, né? E ele dizia, olha, eu saí do meu emprego e fui para a Uber e passei a ganhar mais de R$ 5.000, né? Ou seja, eu praticamente eu dobrei a minha renda, né? Mensal, média, né? Então ele tirava líquido um pouco mais de 5 mil, entre 4.700, 4.800 e R$ 5.500, dependendo do mês. Mas em média ali em torno de R$ 5.000. É evidentemente que isso foi atraente, vamos dizer assim, para um trabalhador terceirizado que tinha sido demitido, né? E que não conseguia retornar ao mercado formal. Mas ele próprio dizia, apesar de eu ter que trabalhar mais horas, né? Então ele trabalhava em média 10 horas, mas ele ainda tinha uma certa, entre aspas, liberdade, né? O que eu costumo chamar de ilusão da liberdade. Mas ele ainda tinha ali uma certa liberdade. Conforme o tempo foi passando, né? E o número de desempregados aumentou no país e o número de subempregados aumentou, porque você não consegue ficar desempregado muito tempo, você tem que voltar para o mercado de alguma forma, no caso, volta para o mercado informal de trabalho, né? O número de motoristas aumentou muito e a competição entre eles se acirra e, ao mesmo tempo, a Uber passa a praticar tarifas mais, vamos dizer assim, menos generosas, né, mais mesquinhas, né? E isso foi deteriorando aquele rendimento que ele tinha antes, obrigando a trabalhar mais horas. Então, em 2019, ele dizia, olha, agora eu estou trabalhando 12, às vezes 13 horas por dia, para conseguir o que 2 anos atrás, né, em 2017, eu conseguia com 9, 10 horas de trabalho por dia, né? Hoje, como nós sabemos, com o contexto de pandemia e a queda, né, de 70% da demanda por esse tipo de serviço, os trabalhadores, os motoristas, né, de aplicativo, eles estão tendo que fazer jornadas muito longas e recebendo muito pouco, né, por conta dessa queda. Então, é neste momento, é neste contexto, né, que você percebe a importância de certas garantias trabalhistas, né? O descanso semanal remunerado, as férias, o 13º, o acesso ao seguro-desemprego, enfim, que são medidas que protegem os rendimentos do trabalho, protegem o trabalhador, enfim. Isso tudo é o que essa plataformização do trabalho esconde na realidade, né? Esconde a proteção trabalhista, né? O mesmo a gente tem verificado mais recentemente com os entregadores de aplicativo, mesmo mutatis mutandis, né? Com os entregadores de aplicativo, né? Claramente são trabalhadores dependentes, subalternos, claramente são trabalhadores explorados, né? Que, enfim, ficam agora, no contexto da pandemia, trabalhando 12, 13, 14, às vezes 15 horas por dia, né, assumindo todos os riscos. Muitos deles que trabalham, por exemplo, com motos, né, fizeram empréstimos, se endividaram nos bancos, né, para poder financiar a moto, para poder efetivamente trabalhar. Esses trabalhadores, movidos basicamente pelas suas dívidas, né, acabam realizando, conseguindo alcançar, enfim, salários ínfimos, né, muitas vezes abaixo do salário mínimo. E no contexto de pandemia, quando a demanda aumenta mais, as empresas também cadastraram mais
trabalhadores, aumentando a competição entre eles, as empresas pagam a praticar tarifas menores, né, obrigando-os a trabalhar mais tempo. Ou seja, no momento em que o trabalho de entrega se torna um trabalho essencial, né, para garantir, por exemplo, o isolamento, enfim, esses trabalhadores são ainda mais explorados pelas empresas, né, e isso acaba produzindo esse efeito, ou seja, a precarização, né, o aprofundamento dessa precarização que antes vinha, né, no trabalho terceirizado, antes vinha dos baixos salários, antes vinha de altas taxas de rotatividade, adoecimento, muitas vezes, acidente de trabalho, antes vinha essa cara, por exemplo, digamos assim, da segregação racial no mercado de trabalho, a diferença muito grande entre a remuneração de homens e mulheres, enfim. Antes tinha essa cara, digamos, mais, eu diria, mais organizada, né, pela formalização. Agora o que a gente tem é esse salve-se quem puder, essa competição muito aguda entre os trabalhadores e as trabalhadoras, enfim, uma expoliação generalizada dos direitos trabalhistas, né, um aumento exponencial da insegurança do trabalho, né, e, ao mesmo tempo, uma compressão das rendas, dos rendimentos do trabalho. Então, essa nova precarização, essa nova informalidade, essas novas tendências aí ligadas à plataformização do trabalho, tem revelado uma sociedade mais desigual, né, num contexto de pandemia ainda mais desigual, né, e com características pensadas, né, do ponto de vista do mundo do trabalho, que são explosivas. Quer dizer, o mundo do trabalho brasileiro virou, se transformou numa verdadeira panela de pressão, prestes a explodir, o que não interessa para ninguém, não interessa para as empresas, para os trabalhadores, para o Estado, não interessa para ninguém. Enfim, vamos ver como isso evolui, né? Acho que um dos assuntos, né, da semana passada, enfim, talvez da retrasada, em tempos de pandemia, isolamento social, já não sei mais me situar no tempo também assim. Foi exatamente a greve, né, dos trabalhadores com entregas, né? Aliás, eu diria que essa pandemia ajudou a evidenciar uma coisa, né? Acho que só não vê quem não quer, né? Que é a necessidade de proteção para o trabalhador em plataforma digital. Seja algum tipo de proteção à renda, você citou o exemplo aí dos condutores de Uber, que certamente tiveram uma queda brutal aí na sua arrecadação, mas seja de proteção à saúde também, que é o caso dos entregadores, né, que certamente estão no pelotão de frente das contaminações e, eventualmente, das transmissões de vírus. Né? Então, numa época em que se esperava que as pessoas interagissem pouco, eles eram, por excelência, a grande interação social que havia. Então, assim, me parece que essa pandemia vem a mostrar que talvez o grande direcionamento da discussão tivesse equivocado. Né? Acho que no mundo todo, isso eu tenho acompanhado eventos internacionais de direito do trabalho há muitos anos, há mais de 15 anos, eu acompanho eventos internacionais sobre esse tema, mas nos últimos anos o assunto invariavelmente é o trabalho em plataformas digitais, é o grande tema universal, né, das discussões sobre relações de trabalho. E me parece que, de um modo geral, a discussão está muito centrada em saber se o sujeito é ou não é empregado. E às vezes parece que as pessoas esquecem de perguntar que, antes de dizer se ele é ou não é empregado de alguma forma, se ele precisa ou não de proteção. E para essa pergunta, a pandemia veio dar veio dar uma resposta absolutamente enfática. Precisa sim, né? Seja de proteção à renda, seja de proteção à saúde, efetivamente, que é o que fica muito escancarado a partir desses dois exemplos aqui que você citou na sua resposta e que eu compartilho aqui nas minhas reflexões. Mas o ponto principal que eu queria dessa nossa última provocação, até porque eu não quero abusar da sua disponibilidade, do seu tempo também, é que nós tivemos aí essa greve dos trabalhadores em entrega, né, com manifestações distintas de grupos ideológicos diferentes, alguns se solidarizando, outros antipatizando, enfim. Mas nós temos visto, com alguma periodicidade, indicativos de paralisação global, né, dessas pessoas contra empresas que também são empresas absolutamente globais. Né? É possível dizer que esse trabalho em plataformas digitais
ele talvez esteja também reacendendo a ideia de uma união internacional de trabalhadores, de uma sindicalização internacional, de um movimento global de trabalhadores. Como você vê esse fenômeno no momento atual em que nós vivemos? Olha, Jorge, você tocou em algumas questões que são questões essenciais, né? São chave. A primeira delas tem a ver com a questão da proteção desse tipo de trabalho plataformizado, né? Então, eu entendo, né, que as mudanças muito agudas, né, quer seja na configuração das empresas, quer seja na própria configuração dos mercados de trabalho nacionais, são mudanças que vão desafiar a sociedade a dar algum tipo de resposta. Essa resposta, ela não vai ser única, ela vai ser uma resposta plural, tentando se adaptar a diferentes situações. Porém, dito isso, no caso especificamente desses trabalhadores ligados a plataformas de entrega ou mesmo motoristas, enfim, é necessário sim uma regulação do trabalho em termos mais tradicionais, reconhecendo o vínculo empregatício desses trabalhadores com as empresas, o que exigiria, né, a aplicação propriamente da CLT, a aplicação das normas reguladoras aí que o país da OIT, que o país signatário, implicaria um reconhecimento do caráter subalterno e do caráter dependente desses trabalhadores, né? É um modelo no qual a empresa ganha sempre, ou seja, a empresa tem todas as escolhas e as liberdades possíveis, né? Porque ela cadastra quem ela quiser, ela paga praticamente o que ela quiser para esses trabalhadores e ela exclui esses trabalhadores sem nenhum tipo de ônus, sem nenhum tipo de, enfim, necessidade de justificar nada, não é? Ela simplesmente desloga lá e deixa o trabalhador, aplica lá um tempo em que ele, enfim, não vai receber encomendas ou coisa do gênero, né? Tendo em vista uma decisão de um algoritmo qualquer, enfim, uma decisão feita por um robô, enfim, um algoritmo. E isto é que a gente precisa discutir seriamente, quer dizer, existe um trabalho que é subalterno, ele é dependente, tem todas as características, né, de um vínculo empregatício que precisa ser minimamente protegido. E a CLT, no caso brasileiro, é o mecanismo mais óbvio, né, clássico, para proteção desse trabalhador. Então, eu vejo que nesse sentido a gente precisa ter uma discussão sobre o reconhecimento desse vínculo empregatício. Dois, uma discussão sobre o mínimo, né, os mínimos minimórons aí dessa relação, ou seja, de um patamar, né, um salário mínimo, a partir do qual possa ser aplicado aí o salário diferencial, né, ou a remuneração diferencial. Mas esse salário mínimo ele precisa ser digno, ou seja, precisa garantir a reprodução das necessidades elementares desses trabalhadores. Três, como há uma grande volatilidade no mercado de trabalho, provavelmente essa volatilidade ela deve permanecer durante um bom tempo, é necessário também discutir seriamente a implementação de um programa de renda cidadã incondicional que assista a todos esses trabalhadores na informalidade. E essa renda cidadã ela precisa ser um programa permanente, que consiga, de alguma forma, absorver os impactos sobre a vida dos trabalhadores dessa alta volatilidade que se verifica no tocante aos rendimentos do trabalho, né, que existe hoje, que deve se aprofundar no futuro, tendo em vista a crise, o baixo crescimento e as características de uma economia, tanto no contexto da pandemia quanto no contexto da pandemia. Então, isso aí deve ser claramente debatido pela sociedade e estabelecido mecanismos de financiamento dessa renda cidadã, né, que muitos chamam de renda mínima de inserção, renda mínima de cidadania ou coisa do gênero. Então, é necessário que a gente paute essa discussão. A questão que vem logo na sequência é se esses trabalhadores terão condições, a partir do seu processo de automobilização, de conquistar
esses direitos, de conquistar essas concessões, quer seja por parte das empresas, quer seja por parte dos governos, ou do governo brasileiro, do governo federal, enfim. Esse é um elemento que eu considero mais problemático. Por quê? Porque quando você observa e compara, né, diferentes realidades sociais nacionais, você observa e compara diferentes processos de mobilização de trabalhadores com essas características, né, trabalho precário, intermitente, subalterno, trabalho por conta própria, trabalho dependente, enfim, todas essas características que a gente observa, né, nesses setores mais submetidos à plataformização do trabalho, quase uma unanimidade, né, na literatura, que esses trabalhadores eles têm conseguido sim se mobilizar, eles têm conseguido interpelar muitas vezes empresas e governos, né, mas eles têm acumulado muito pouco em termos organizativos. O saldo, ele é um saldo, digamos assim, muito modesto vis-à-vis a energia que se coloca nos processos de mobilização. Isso tem a ver com todo o desmanche das pactuações anteriores, o declínio do sindicalismo, um processo, vamos dizer assim, generalizado de erosão do poder dos trabalhadores, né? Ligado aí, por exemplo, à transição da indústria para o setor de serviços. Geralmente o setor de serviços privados é um setor muito mais fragmentado, com muito mais dificuldades de organização sindical, de mobilização, enfim. No entanto, apesar disso tudo, eles têm se mobilizado, como eu diria, utilizando-se de métodos de ação direta, não é? Métodos que estão mais ligados aí a essas formas, né, de mobilização espontâneas, horizontais, sem lideranças, né, e que passam longe, muitas vezes, dos sindicatos, que são independentes dos sindicatos. O saldo propriamente organizativo, como eu disse, é modesto, não é? Porque a economia está globalizada, e é exatamente aí que pega, né, o problema desses trabalhadores precários. Eles não têm conseguido internacionalizar, ou, como eu costumo dizer, né, operar em diferentes escalas. Por quê? Porque o problema do trabalho precário está se generalizando no mundo, mas esses trabalhadores, eles geralmente interpelam seus governos nacionais, mas eles não percebem ou não têm condição de se organizar internacionalmente no sentido de operar numa escala, que é uma escala local, uma outra escala nacional, uma escala regional e uma escala global. Eles não têm instituições, não têm capacidade, ou não têm, digamos assim, condições de se articular nessas diferentes escalas, né? Algumas iniciativas interessantes têm sido tentadas, né, como a greve mundial dos motoristas da Uber, né, mas que foi uma greve de pouquíssimo impacto, né, no caso brasileiro, é um começo apenas, né, e principalmente pelo fato de que, com o avanço da informalidade, do subemprego, da compressão dos rendimentos do trabalho que se dá em escala nacional, né, aumenta muito a disponibilidade de outros trabalhadores estarem acessando essas plataformas, o que mina esses esforços propriamente organizativos desses trabalhadores, né? Então, são grandes desafios, né? A greve dos aplicativos, né, a greve dos entregadores do 1º de julho, foi um processo muito vitorioso pela escala que ele alcançou, né? Não conseguiu parar propriamente o trabalho de entrega, mas conseguiu efetivamente construir ali um embrião de organização e teve um impacto na sociedade, teve um impacto nas entregas, teve um impacto sobre os aplicativos, seguramente. Todas as falas são unânimes em apontar nessa direção, né, as observações que têm sido feitas, enfim, durante o dia 1º e depois. No entanto, os trabalhadores, eles não conseguirão obter ganhos sozinhos. Eu tenho insistido muito nisso, quer dizer, o que a gente precisa é de uma transformação da sociedade como um todo numa direção mais solidária, que priorize a solidariedade entre consumidores e trabalhadores, entre os trabalhadores da formalidade e os trabalhadores da informalidade, entre os trabalhadores do mundo do trabalho organizado e do mundo do trabalho desorganizado, entre sociedade civil e poder público. É necessário que haja uma solidariedade para a formação de uma ampla coalizão que seja capaz de impor a essas empresas
um mecanismo mínimo de regulação das relações de trabalho. E eu digo isso não apelando para a generosidade do espírito dos cidadãos ou dos consumidores, mas porque os próprios consumidores que usam e abusam dessas plataformas, né, e que são de fato beneficiados por essas plataformas, pelo preço baixíssimo da entrega, por exemplo, não apenas por isso, ou pelas promoções, enfim, não apenas por isso, mas porque também eles, como profissionais ou como trabalhadores, estarão sendo plataformizados num futuro muito, muito próximo. Quer dizer, nenhum setor profissional está alheio ou imune a esse processo de plataformização do trabalho. Então, é interesse próprio que é necessário uma regulação dessa economia digital, é interesse próprio, né, dos profissionais, dos trabalhadores de uma maneira em geral, que é necessário um esforço, digamos assim, da sociedade, né, uma reação da sociedade capaz de regular esse capitalismo de plataforma. A sua resposta me veio a. Bom, enfim, passou um filme na minha cabeça em relação a vários pontos que eu acho extremamente relevantes dessas discussões de um modo geral, né? Primeiro, essa ideia de criar uma terceira via, eu até por compartilhar uma situação que eu vivenciei, ela me parece muito perigosa, sempre pareceu. Né? Quando eu fiz meu pós-doutorado na área, de pesquisando sobre direito do trabalho, eu fiz na França, numa cidade onde a minha ideia era trabalhar. Acabei tendo pouco contato, mas a minha ideia era trabalhar mais proximamente ao professor Alain Supiot. Como ele estava no Colégio de França, a gente teve algum contato bem mais pontual do que o que eu imaginava quando eu me programei para ir para lá. Mas uma coisa que realmente me chamou muito a atenção foi um debate entre ele e o professor Antoine Jamot, em janeiro de 2013, em que o Jamot fez uma referência ao Supiot, falando do rapport Supiot, né, que foi a pesquisa feita por ele para a Organização Internacional do Trabalho, que depois virou aquele conhecido livro Au-delà de l'emploi, mas que virou que o tornou uma celebridade internacional, né? O arregimentou ali o grande nome, ou um dos grandes nomes do direito do trabalho na França, para possivelmente hoje o mais célebre nome do direito do trabalho a nível global. Mas o que me chamou a atenção foi exatamente a reação dele ao comentário do colega. Quando ele teve a palavra na sequência, ele falou o seguinte: olha, quando eu lancei a ideia de uma terceira via, a minha ideia era uma ideia de expansão da proteção. A minha ideia era que se nós tínhamos tradicionalmente o trabalho protegido, subordinado e, portanto, protegido, e o trabalho autônomo, e cada vez mais surgia uma figura no meio, a gente deveria criar um mecanismo para proteger essa figura que surgisse no meio. Mas, na verdade, usaram a minha ideia, as palavras dele mesmo, para tirar pessoas que estavam no modelo de proteção e colocá-las aqui. E o que eu queria era justamente o contrário, né? Tirar pessoas do trabalho autônomo e colocar nessa situação intermediária, e não o inverso. Então, assim, ele lamentou, né, a ideia que o celebrizou, porque percebeu que ela acabou sendo muito mal utilizada pelos mecanismos próprios. Né? Então, assim, a ideia que eu acho que a gente precisa extrair dessa reflexão da pandemia que, assim, de fato, discutir a questão jurídica a partir dos 5 elementos da relação de emprego, para dizer se o sujeito é ou não é empregado, tem que ser uma discussão secundária. A primeira é perceber que a pessoa precisa de proteção, tanto a saúde quanto a renda. E depois você tocou num outro ponto que eu achei absolutamente formidável, né? Que é a discussão sobre a relação de consumo e a relação de trabalho. E digo isso, me senti até de uma certa maneira finalmente reconhecido, por assim dizer, porque quando eu escrevi minha tese de doutorado em 2012, foi defendido em 2012, mas enfim, escrevi aí nos primeiros momentos dos anos 2000, final dos anos 2000, começo dos anos 2010, a minha tese é sobre greve. E uma das hipóteses que eu levantei para justificá-la é a de que a greve tradicional, né, aquela do cruzar os braços para causar prejuízo, naturalmente, né, inevitável, e por meio desse prejuízo fazer a outra parte ouvir as reivindicações e eventualmente atender dentro do possível, ela foi afetada
por três grandes fenômenos, né? A terceirização, que gera uma pulverização das categorias, a globalização com a mobilidade de capitais de pessoas muito facilitada, que faz com que a fábrica vá para onde tiver menos organização e reivindicação de trabalhadores, mas também o crescimento da consciência do consumidor, ou da ideia consumerista, porque é uma ideia que, diferentemente da ideia da relação do direito de greve, que é uma relação de solidariedade por excelência, né? Então, assim, eu, trabalhador da saúde, eu aceito ter desconforto na minha locomoção para que o trabalhador do transporte faça as suas reivindicações, na expectativa de que um dia, quando eu precisar fazer as minhas reivindicações, ele aceite também o desconforto que vai ter em relação à sua conveniência, à sua jornada diária. E essa ideia de solidariedade é muito rompida quando você tem um direito do consumidor que sobrepõe a tudo. E o exemplo que eu uso, inclusive com alguns estudos de caso, decisões judiciais do começo dos anos 2010, é o exemplo dos aeronautas, que anunciaram uma greve próxima ao Natal. E nessa ocasião, né, as companhias aéreas usaram muito bem o artifício de dizer o seguinte: olha, não é justo prejudicar todo mundo, né, por conta dessa reivindicação. E a greve foi, em diferentes instâncias do judiciário, considerada oportunista, o que eu acho uma atecnia, né, já que a Constituição diz que o direito que cabe ao trabalhador definir os interesses e as oportunidades que vão ser discutidas na greve. Aliás, você não tem duas coisas que fazem uma greve ter sucesso: adesão e oportunidade. Se você não tiver adesão, a greve não vai ter sucesso. Mas se você não escolher a melhor oportunidade, é só você pensar numa greve de professores nas férias escolares, agora, né, por exemplo. Sucesso absolutamente nenhum. Mas na hora que você fez, que as empresas exteriorizaram, né, o discurso de que as pessoas não vão poder visitar as famílias, passar Natal, etc. E tal, todo mundo incorporou a figura do consumidor, né? E a hostilidade contra aquele movimento grevista foi enorme e refletiu naturalmente nessas decisões judiciais que me parece até uma interpretação muito equivocada do que é a Constituição. Mas esse exemplo mostra como até a ideia de veiculação dos direitos do consumidor e da forma como você trabalha com essa exteriorização e defesa dos direitos do consumidor, ela ajuda a voltar trabalhador contra o trabalhador. Porque o trabalhador, por exemplo, que deveria se solidarizar com aquele outro, na hora que as férias com a família são ameaçadas, o que ele se põe na condição de consumidor, né? Eu também trabalhei um ano inteiro, agora consegui pagar as férias, quero descansar com a minha família, e não vou poder porque eles estão querendo fazer a reivindicação justo agora. Então, assim, você começa a ter um rompimento dessa ideia de solidariedade. Então, quando você mencionou a questão do direito do consumidor e também falou sobre a ideia de solidariedade que é própria da construção desse instituto em particular, mas do direito do trabalho de um modo geral, eu me lembrei de todo o caminho que eu percorri na minha tese para, no final, conseguir fazer uma análise, né, jurídica do que poderia estar por trás dos movimentos grevistas, né, da reação, enfim, dessa redução na eficácia, né, e também no número de manifestações grevistas em relação a outros momentos do passado do país. Mas, enfim, eu acho que esse é um debate que ainda precisa continuar. Eu já deixo aqui de antemão um convite para um novo momento, né, para que a gente possa continuar a conversar sobre temas tão relevantes. Eu agradeço a quem nos ouviu, mas eu queria, naturalmente, lhe passar a palavra para um comentário final, se quiser, ou alguma manifestação que queira fazer para nós encerrarmos aqui esse bate-papo. Olha, Jorge, eu na verdade só te agradeço pela oportunidade. Queria dizer que concordo integralmente com aquilo que você apresenta, ou seja, a gente precisa, na realidade, estreitar, na minha opinião, né? Isso eu percebo muito, né? Observando a minha área de especialidade, enfim, a sociologia do trabalho, né? A gente precisa estreitar muito esses laços de colaboração entre diferentes especialidades, né? Formas aí de conhecimento sistemático, científico,
mesmo doutrinário, enfim. É muito importante que nós, da área de sociologia do trabalho, tenhamos o apoio, né, do conhecimento do setor jurídico, dos juristas, enfim, do setor do direito, da área do direito, porque ninguém tem propriamente uma resposta acabada para isso, para essa realidade desse mundo plataformizado, mercantilizado, desregulado, totalmente, como eu diria assim, desorganizado do trabalho, né? Como nós estamos enfrentando, né? Então, mesmo quando você observa, isso faz parte do nosso dia a dia, né, da pesquisa, quer seja com trabalhadores informais, quer seja com trabalhadores plataformizados, quando a gente observa, né, os debates que são feitos, as conversas que são travadas entre eles, né, é evidente que ninguém aqui quer prejudicar a empresa ao ponto de a empresa não mais cadastrar ninguém, quer dizer, no momento de pandemia ou mesmo no momento de crise econômica, quando as oportunidades de emprego, principalmente para os trabalhadores informais e desempregados, é tão exígua, né? Ninguém quer fechar postos de trabalho a partir de uma regulação que se imponha de forma autoritária. Não, não é isso, não é disso que se trata. Quer dizer, a gente não quer aqui que o trabalhador ele não trabalhe para uma plataforma. A gente quer que o trabalho desse trabalhador seja minimamente protegido, colocando-o num patamar de dignidade humana, colocando-o num patamar de remuneração digna do seu trabalho e colocando-o num patamar, sim, de proteção dele e da própria sociedade, porque um entregador que está exposto ao vírus e está exposto ao adoecimento, ele também é um vetor de transmissão da pandemia, quer dizer. Então é muito importante, né, que nós tenhamos essa consciência. Não é aqui um debate feito, né, com ferramentas exclusivamente do passado. A gente tem que encontrar formas também alternativas, né, de regular esse trabalho. Muitas vezes o próprio trabalhador se vê como um empreendedor. E no caso brasileiro, se ver como um empreendedor não é nada misterioso, ou se desejar como empreendedor não é nada misterioso, porque o trabalho subalterno, dependente, mesmo formalizado, é um trabalho que sempre foi muito duro, sempre foi um trabalho que pagou muito pouco, sempre foi um trabalho, vamos dizer assim, que não era um trabalho desejável, né? Ninguém quer ter patrão, o despotismo empresarial no Brasil é algo muito difundido, muito difuso. Então, assim, é compreensível que esses movimentos, esses processos ocorram no âmbito do trabalho. No entanto, é absolutamente necessário que a gente estreite o nosso contato para conseguir construir um conhecimento capaz de fortalecer esse movimento de regulação dessas formas de trabalho que estão cada vez mais difundidas na sociedade brasileira. Então, com isso, eu evidentemente aceito o convite de vocês, enfim, da escola, e qualquer outra oportunidade que eu puder ter com vocês para a gente estar interagindo, estar conversando, estar debatendo e estar buscando aí formas e soluções, né, para regular propriamente essas relações de trabalho, tal como elas se apresentam no mundo de hoje, né? Eu estou totalmente de acordo e aberto aí aos convites. E agradeço, naturalmente, a oportunidade de estar aqui com você, com vocês, enfim, com o Adriano, com o Eric, com os amigos, os colegas aí da escola. Obrigado. Muito obrigado mais uma vez, professor Rui, e obrigado a todos vocês que acompanharam esse vídeo, esse bate-papo.